Hoje eu quero falar com vocês de uma forma bem aberta, leve e sem script algum. Na verdade, eu só coloquei alguns pontos aqui para que a nossa conversa seja organizada, mas eu tô falando do fundo do meu coração para você, porque a gente vai navegar um pouquinho sobre uma das conversas, uma das perguntas, na verdade, que eu mais recebo no meu Instagram e lá no LinkedIn. As pessoas, elas falam o seguinte, Karine, eu quero me tornar parecida com você, como é que você aprende? Eu não consigo aprender. E isso me incomoda bastante, sabe por quê? Porque nem todas as pessoas já destravaram na mente como aprender de verdade. E existem várias técnicas para realmente aprender algo, só que aqui nesse vídeo em específico eu não vou falar de nenhuma técnica que eu uso, já que eu tô falando de verdade do fundo do meu coração e da minha experiência. Na verdade, você tem que entender como que você funciona e como se motivar para continuar aprendendo. Então vamos lá, vamos resolver essa parada de como aprender de verdade e como não mudar o seu foco. E esse é o principal motivo. Eu acho que as pessoas que normalmente conversam comigo sobre isso, e aí pode não ser o seu caso, mas também pode ser, elas ficam com múltiplos focos. Por quê? A gente está numa era que nós somos bombardeados com tanto de publicidade, um tanto de pessoas falando que isso é bom, aquilo também é, aquilo e aquilo e um tanto de coisas boas. E aí, como que a sua mente vai priorizar e vai focar em algo que você realmente quer? O que eu vejo são pessoas tentando aprender Excel, Power BI, Python, sei lá, matemática, administração, comércio, tudo ao mesmo tempo. E não tem como o seu cérebro aprender tudo isso de uma forma profunda ao mesmo tempo. O que vai acontecer é ficar no raso. Você não vai entrar lá para o fundo do oceano, que é realmente quando você vai começar a se diferenciar das pessoas e se destacar. A maioria das pessoas, imagina uma praia aí agora, tá? Eu tô imaginando exatamente uma praia. A maioria das pessoas, elas andam da areia e ficam lá onde aquela onda vai batendo bem rasinho, nem chega a passar do joelho. Agora, se você for até o fundo do mar e começar a nadar em profundidade, você vai ter aquele destaque que as pessoas normalmente falam comigo no Instagram. Como que eu, Karine, consegui me destacar? Eu fui profundamente em um assunto específico. E o primeiro assunto de todos que eu nadei profundamente foi inteligência de mercado. Nem foi Excel e nem Power BI. Na verdade, o Excel e Power BI foi uma necessidade que eu tive para poder basear, né, e aprofundar mais a inteligência de mercado. Então, uma vez que eu vi que eu estava numa área que era bastante promissora, e vamos colocar aqui algumas coisas que talvez você pode estar pensando. Karine, existem muitas áreas promissoras, e realmente existem. Eu poderia ser médica, ou então engenheira espacial, ou então uma programadora, mas não, eu fui para inteligência de mercado porque a minha carreira se moldou para esse caminho. Se você não sabe, eu sou formada em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda, não tem nada a ver com TI. E quando a gente trabalha com publicidade e propaganda, normalmente nós analisamos dados de concorrência, de campanhas e tudo mais. Então, na medida que eu fui trabalhando, da Coca-Cola até uma empresa de tecnologia chamada TakeBlip, depois para outra empresa de indústria oftalmológica, eu vi que eles precisavam muito de inteligência de mercado, que essa era uma área promissora, então eu naveguei lá no fundo, igual um submarino, e me aprofundei nesse conceito. A aprofundada foi o quê? Foi como? Aqui no Brasil, essa área não é tão explorada assim, principalmente nas empresas que não são multinacionais. Por exemplo, na Coca-Cola eu era estagiária, estava no início da minha carreira e lá eu nem trabalhei com inteligência de mercado, foi com planejamento de marketing que tinha um pezinho em inteligência, mas depois, nas outras empresas que não eram multinacionais, eu fui trabalhando cada vez mais profundamente em inteligência, só que era somente eu nessa área. E como que eu ia me nutrir de outras informações? Eu fui para livros, internet e depois para um programa especializado de pessoas que sabiam profundamente sobre esse tema chamado Skip. E durante anos eu fiquei fazendo várias tentativas de me aprofundar nesse conteúdo. Só que era somente isso, eu consegui realmente tirar um grande proveito desse meu foco. Agora vamos falar sobre o Excel. Imediatamente, quando eu estava trabalhando com inteligência de mercado, eu vi que eu conseguia ter duas frentes. Eu poderia ser altamente conceitual, estratégica, ou então poderia trabalhar com números.
E foi essa parte que eu escolhi, não que eu goste de matemática. E aí que tá uma coisa que as pessoas normalmente se assustam quando eu falo que eu odeio matemática. A verdade é que eu fiz publicidade e propaganda só pra fugir da parte da matemática, que na escola era realmente bastante difícil pra mim. Era uma das matérias que eu tinha mais dificuldade. Só que no mercado de trabalho, diferentemente da escola, a gente não precisa ficar trabalhando com cálculo 1, 2, 3, 4, igual vocês aprendem, por exemplo, em faculdades de engenharia e outras. Aqui, no mercado de trabalho, você usa a ferramenta a seu favor. E aí que entram os softwares, o Excel, Power BI, MATLAB, ou qualquer outro tipo de software que faça alguma análise lógica e matemática vai te ajudar nessas fraquezas e vai potencializar as suas fortalezas. Por isso que, na minha carreira, um dia eu pensei, caramba, o Excel pode realmente ser o meu braço direito na minha carreira. E foi por isso que eu naveguei profundamente para aprendê-lo. E nesse momento, nesse estágio da minha vida, eu aprendi pra caramba Excel. Eu realmente busquei conhecer assim tudo que tinha nele, lia documentação, lia blogs, fazia realmente, praticava e tentava resolver não só o meu problema, como também o problema de outras pessoas. E veja aqui, eu já te falei que eu fui focada em 2 momentos específicos. Primeiro em inteligência de mercado, depois em Excel. E aí veio o Power BI. Quando eu conheci ele, eu estava na Microsoft, aqui em São Paulo, e eu vi uma pessoa falando sobre o Power BI de uma maneira tão mágica, e ele já existia há mais de 1 ano no mercado, e eu não conhecia. Imediatamente, a Karine pensou assim, caramba, como que eu tô parada no tempo, porque eu estava muito focada no Excel, pode-se chamar até um hiperfoco para poder aprender aquilo, e eu não via outras coisas que estavam acontecendo no mercado. Então você tem que equilibrar um pouco e se nutrir também de novidades. E aí, quando eu vi o Power BI funcionando, eu falei, caraca, é isso. Era isso que eu queria fazer com o Excel e ele não conseguia me entregar, que eram análises altamente profissionais para a área de inteligência de mercado, no caso, que eu trabalhava, e que fossem mais fáceis e mais automatizadas. Quando eu falo mais fácil, tem um parênteses aqui, tá? Porque existem profundidades, mas aquilo que eu precisava fazer era a parte mais fácil do Power BI, que era realmente criar alguns gráficos com medidas bastante simples, com somas, quantidades, métricas e indicadores sem grande complexidade. A partir daí, o que eu fiz? Eu aprofundei no conhecimento do Power BI. Agora eu vou te contar da forma como eu compreendo que minha mente pega esse novo conhecimento que eu preciso aprender e realmente aprofundo naquilo que é necessário, ou seja, no nível que vai realmente destacar a minha carreira. Nós normalmente fazemos muitos planos, né? Eu quero, por exemplo, aprender XYZ, então eu pego um papel, então abro alguma coisa, algum software no computador e vou anotando todos os pontos que eu preciso aprofundar. E eu também faço isso, só que normalmente isso funciona dentro da minha mente. Quando eu preciso aprender algo, eu vejo qual é a totalidade daquele software, então eu passo o olho em tudo que existe na documentação sem ler profundamente. A partir dessa passada de olho, eu consigo ver qual é aquilo que vai me interessar de verdade. Eu começo a ter mais profundidade na minha mente sobre o que realmente aquele software pode me entregar. Eu não começo aprendendo minuciosamente o básico daquilo que eu preciso aprender. Não. Na verdade, eu dou uma pincelada em tudo e depois eu vou aprendendo minuciosamente. E essa pincelada é uma das formas de me manter motivada. E isso acontece porque eu já vi exatamente onde que eu posso chegar. Se você não tem a visão do início e do fim, a sua mente fica aprendendo aleatoriamente um tanto de coisa e vai ser completamente ineficiente. Então o que eu, Karine, faço é realmente ver qual vai ser o resultado final. E isso não é simplesmente, por exemplo, ver um dashboard no Power BI, no caso do aprendizado do Power BI. Não. Eu pego a documentação e eu realmente vou detalhando tudo e vou lendo sem praticar. Sem prática você não vai aprender nada, só que o que você vai fazer é, na verdade, ter a exposição. Então a minha segunda técnica de aprendizado é me expor bastante a esse conteúdo. E só para recapitular, até esse momento você viu 2 coisas que eu faço. O primeiro é ter foco em uma coisa que você quer aprender e o segundo é me expor a todo esse conteúdo onde você vai ter realmente uma visão sobre aquilo que você vai aprender no futuro. Não necessariamente você sabe fazer, mas você sabe qual que vai ser o resultado. Dessa forma, você consegue modificar a sua mente para que ela veja realmente uma cenourinha no final do túnel. É só assim que eu consigo aprender. Eu não consigo, por exemplo, vamos lá, no Python, começar a estudar Matplotlib se eu não souber onde que eu vou chegar. Tipo, para que eu vou aprender isso? Qual que vai ser o resultado? E não basta simplesmente ficar lendo artigos falando que o Python é promissor, ganhe X mil por mês de salário, como que você vai ter uma carreira de destaque? Não adianta somente isso. Você tem que ter o resultado não somente
pelo objetivo mais intangível, que é o que vai acontecer com a sua carreira, mas também com o objetivo tangível e diretamente relacionado à técnica do que você está aprendendo. Você vai conseguir fazer vários gráficos, X, Y, Z, aprender essa biblioteca vai melhorar o seu aprendizado e o seu entendimento para outras bibliotecas do Python e tudo mais. Você vai ter uma exposição completa ao conteúdo de Python antes de realmente começar a observar o que você vai aprender ou não. O terceiro ponto que potencializa o meu aprendizado é a segurança. Às vezes você lê que Power BI é muito bom, depois que Tableau é muito bom, que Python também é, que depois R, ou então fique no Excel ou VBA, e você fica inseguro em relação a isso. E você pode até ter uma segurança de tipo, Power BI vai mudar a minha carreira, vou estudar pra caramba. Só que lá no fundo, será que você tem realmente certeza sobre isso? Será que seu coração colocou todas as energias? Quando eu falo coração é mente, né, gente? A sua mente colocou todas as energias para aprender Power BI. Você tem certeza disso? Porque não adianta a gente simplesmente falar que entendi que Power BI é o caminho, mas aí eu olho para o lado e vejo que Python também está dando bom e aí eu tenho um desejo de aprender Python. Aconteceu isso comigo e eu poderia, por exemplo, ter nadado profundamente em Python, só que eu não quis. E por que eu fiz isso? Porque eu tinha a segurança absoluta que o Power BI daria o retorno que eu queria para minha carreira. E esse retorno pode ser X e Y, tá? Não vamos falar de retorno financeiro, não. Vamos falar de realização profissional mesmo, se você está feliz ou não com aquilo. Não adianta ficar buscando algo simplesmente por dinheiro. A sua carreira não pode ser direcionada somente para isso. Você vai se frustrar lá na frente. Apesar de que algumas pessoas são diferentes, eu sei, mas a maioria delas precisa realmente ter uma realização em todas as frentes. E isso a Letícia Smirelli fala muito bem, que é o Ikigai, que é meio que encontrar a sua razão de viver. Pra gente não ficar falando muito de autoajuda aqui, na verdade você ficar satisfeito com o que você está fazendo, com o retorno que aquilo está te dando e realmente feliz com a sua carreira. E isso é uma realização que, de acordo com a pirâmide de Maslow, a gente tem. Nós precisamos nos sentir realizado na produção. Não adianta, por exemplo, uma pessoa que ganha rios de dinheiro não produzir nada. Ela fica infeliz da mesma forma. Dinheiro não traz felicidade. Então não vai olhar, por exemplo, para a carreira de programação, e os programadores estão super em alta atualmente, e simplesmente ir para ela porque simplesmente dá mais dinheiro. Não, você tem que ver aquilo que vai fazer você feliz. Por mais que, às vezes, a felicidade plena não vai ser alcançada. E essa também é outra coisa. Não existe felicidade absoluta. Tipo, eu vou aprender Power BI e só vou fazer coisas que eu gosto. Isso não existe. Você vai fazer um tanto de coisas dentro do Power BI, ou então no limítrofe, né? Por exemplo, eu tenho que fazer reuniões periódicas e eu não gosto de reuniões, para poder entender alguma coisa que eu tenho que fazer no Power BI. Já era, você vai ter que fazer uma coisa que você não gosta para fazer algo que você gosta. E nós acabamos de chegar em um ponto aqui que eu queria conversar com você. Que é não tentar, por exemplo, esgotar todas as suas possibilidades e pegar o melhor software ou o melhor aprendizado para poder realmente ter. Você pode ficar satisfeito com aquilo que você já está satisfeito em relação a desenvolvimento. Eu não tô falando pra você ficar parado não, tá? Tô falando, por exemplo, vamos supor que você tá tentando assistir a Netflix e aí você quer escolher o melhor filme que tem para poder assistir. Aí você vai passando lá no controle para poder buscar, assim, aqueles que tem o melhor review, ou então aquele que tem um assunto que você mais se interessa. E aí você vai passando, e você vai ver que no relógio já passou 2 horas e você não escolheu o filme que você ia assistir e já tá na hora de dormir e você nem vai conseguir assistir esse filme. Pare de ficar tentando pegar a satisfação máxima ou então o maior retorno possível. Você vai ver que de galho em galho, você pulando desse jeito, você vai simplesmente perder tempo de focar em algo que pode ser que seja do degrau para você chegar nessa satisfação máxima depois. Você não vai acertar de primeira. E, obviamente, que nós temos exemplos no mercado. Se você está vendo um tanto de gente tendo bastante sucesso com Power BI, com Python e com programação, escolhe um deles e pronto, fica satisfeito. Para de tentar medir o máximo. O Power BI vai me dar 81% daquilo que eu quero, o Python vai ser 85% e a programação vai ser 90%. Poxa, 81% já é bom demais e talvez Python vai ser o primeiro degrau para você ir para outras frentes da sua carreira em outros momentos. Portanto, quando você for estudar, tenha a segurança que você realmente quer aquilo
e que aquilo faz sentido, né? Por exemplo, atualmente eu vejo muitas pessoas falando sobre VBA. E pessoal, VBA já é uma linguagem que está mais que decretada como morta no futuro porque ela não vai para a web. E a gente está cada vez mais indo para um cenário totalmente na nuvem. Para que você vai aprender algo que é do passado? Ah, porque tem muitas empresas que usam. Claro, tem gente que deve usar COBOL até hoje. E tem mesmo, tá? Eu já peguei empresas assim. Então, para que você vai ficar teimoso em uma funcionalidade que você vê que, sim, tem pessoas utilizando, tem empresas que precisam desses programadores em VBA, só que não está entre as principais linguagens atualmente. Se você ficar teimoso, você vai simplesmente perder tempo, e eu tô falando isso pro seu bem. Veja, por exemplo, o top 5 funcionalidades, softwares, conhecimentos, técnicas, e vai aprender uma dessas 5. Foque nas principais. Talvez a principal de todas vai ser tão difícil que você não vai conseguir aprender, mas se você aprende uma de baixo, vai te dar conhecimento e base, um fundamento muito bom para você ir para a principal, e assim por diante. Então tenha segurança da escolha que você está fazendo, escolha aquilo que você vê que o mercado realmente está utilizando. E o quarto e último ponto que eu uso no meu aprendizado é não desistir. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Se você já viu que teve a segurança de escolher linguagens ou softwares ou técnicas que são realmente top 5, top 3, e que você viu que dá retorno para algumas pessoas e você pode nadar profundamente nesse mar de conhecimento sobre essa técnica, software ou qualquer outra coisa que você quer aprender, você tem que começar e continuar consistentemente e não parar até atingir o seu objetivo. Então eu vejo muitas pessoas começando um curso de Excel básico e parou ali. Beleza. Você é um assistente administrativo e quer um dia trabalhar com controladoria, por exemplo. Se você não desenvolver esse Excel, raramente você vai chegar na controladoria. E, na verdade, você não vai pular do assistente administrativo para a controladoria de uma vez. Na verdade, existem estágios. Você vai virar um analista financeiro, depois você vai desenvolver um pouquinho metas e orçamentos, e aí depois você vai para a controladoria. Só que, por exemplo, o conhecimento no Excel vai possibilitar tirar uma barreira muito fácil de ser tirada. E quando eu falo muito fácil, gente, não pensem que eu sou muito inteligente. Eu não sou. Eu sou uma pessoa completamente normal, formada em humanas, em publicidade e propaganda, e que não gostava de matemática. Então, vamos tirar isso daí. E eu sei que a gente tem uma relação de professor e aluno, só que aqui eu tô tendo realmente uma conversa completamente aberta com você, sem script, sem nada. E por isso, talvez, esteja mais em rodeios do que o normal, porque o que eu tô tentando passar é realmente aquilo que eu tenho no fundo do meu coração sobre como aprender para resolver de uma vez esse problema na sua vida. Então, quando eu falo que aprender Excel não é tão difícil assim, é porque eu acredito que qualquer pessoa pode aprender se realmente focar. Aí você vai falar, nossa, Karine, mas é muito difícil, já tentei pra caramba. Aí agora vamos falar sobre talento e esforço. Aqui na DataB nós temos uma pessoa muito inteligente, que é o Laender Alves. E ele é realmente um gênio, assim, quando a gente fala sobre lógica e matemática, ele consegue resolver qualquer problema de uma forma muito fácil. E se comparado comigo, eu vou demorar um pouquinho mais de tempo do que ele, porque eu não sou tão geniosa, não tenho tanta inteligência quanto ele. E as pessoas são diferentes. Isso é normal e não é necessário você ficar triste por causa disso. Só que tem uma coisa que as pessoas inteligentes não estão acostumadas a fazer daquelas que tiveram resultado na vida e que não são tão inteligentes quanto elas, que é o esforço. Você consegue sim compensar a sua falta de inteligência, como eu já recebo muitas pessoas falando, Karine, eu me acho muito burro. Vamos lá, você consegue compensar a sua falta de inteligência com esforço. Ah, Karine, você demorou, sei lá, 3 meses para aprender o Excel pra caramba, assim, profundamente. Talvez você vai aprender em 2 meses, talvez em 6, talvez em 1 ano. É claro que existem limites, você tem que ver se realmente aquilo tá pegando tração na sua mente. Algumas pessoas vão ter uma dificuldade muito maior, só que não é impossível aprender Excel. Na verdade, se você tá me falando que você não consegue, por exemplo, fazer PROC-V, PROC-X, ou então utilizar índice CORRESP, tabela dinâmica, aprender tudo isso e lembrar quando você for fazer, é que na verdade você não adicionou o esforço necessário, o foco, e também você não colocou na sua mente aquele sentido de pra onde que eu tô indo? Sabe a segunda técnica que eu falei que eu utilizo no meu aprendizado? Que é você realmente ler tudo que tem no Excel, ter a contextualização daquilo que você vai realmente ter como resultado técnico, para depois ir. A sua mente simplesmente não virou a chavinha de tipo, caramba, isso vai ser muito importante pro meu futuro. Enquanto não virar a chavinha, você realmente não vai conseguir
aprender nada. Então, o esforço, ele precisa ser consistente para você compensar outras dificuldades em relação à inteligência, ou então falta de concentração e qualquer outro tipo de problema que você tiver. E o que eu tô falando aqui com você é experiência de vida. Ajuste o esforço para que você consiga aprender de uma forma que vai suprir as suas necessidades e as suas fraquezas. E isso automaticamente, para esse quarto ponto do meu aprendizado, que é não desistir, vai ser naturalmente mais difícil para as pessoas que precisam ter um maior esforço, porque normalmente você vai ter que investir mais horas para tentar aprender aquilo. Só que, se você não desistir, você vai conseguir realmente se aprofundar em algo que você quer se tornar um especialista ou se destacar dos demais. Um último recado para a gente conseguir encerrar essa aula sobre como eu aprendo as coisas, que na verdade nem foi uma aula, foi uma conversa, é que você deve se destacar dos demais. Não seja simplesmente uma pessoa mediana, medíocre. Escolha uma técnica, um software ou um conhecimento específico. Vamos sair do mundo da tecnologia ou do mundo dos computadores. Escolha alguma coisa para você se destacar e ser muito bom naquilo profissionalmente. A partir do momento que você se destacar naquilo, você vai começar a centralizar a sua carreira e o caminho dela para que isso fique cada vez mais forte. Então, se destaque dos demais, escolha com segurança algo que faça sentido no momento atual do mercado de trabalho e que seja valorizado por ele. Como eu falei, não adianta aprender uma coisa do passado se ele não está sendo usado agora, então tenha essa segurança, explore, se contextualize, foque e não desista, que você vai conseguir aprender tudo isso. Eu sei que essa aula não vai resolver o seu problema, mas estamos no caminho em relação ao que você deve fazer para realmente aprender profundamente algo e se tornar um especialista e se destacar. Se você gostou desse tipo de conteúdo, onde eu simplesmente liguei a câmera aqui, listei esses 4 tópicos e conversamos sobre eles, comenta aqui embaixo para que eu traga mais conteúdo sobre isso e que você seja cada vez mais abastecido com outros conceitos em relação a como eu aprendo, ou então o que fazer com a sua carreira quando você tiver em dúvida sobre algo. E se você também quiser conversar sobre outro assunto, coloca também aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!